E aí, pessoal, voltei aqui, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Mas é o seguinte, eu tava meio sumido aqui, não postei vídeo nos últimos dias porque eu tava viajando, pessoal. Então, por estar viajando, né, eu não consegui postar vídeo. Tá bom? Mas já tô de volta aqui. Já tô aqui na minha caverna do trade, né? O lugar onde os traders passam mais tempo, né, pessoal? É na frente de seus computadores estudando, analisando o mercado, compreendendo a lógica por trás dessa profissão, né, que é tão complicada. Então, vamos lá. Vamos entender o modelo fractal juntando com o Wyckoff. Como eu falei agora, a gente vai começar a embasar o modelo fractal com base no fundamento do mercado. O que seria um fundamento do mercado, pessoal? Seria tudo aquilo que são padrões repetitivos que o mercado faz, que a gente já tem noção acerca. Então, por exemplo, o Market Maker Model é um padrão repetitivo do mercado que a gente já tem conhecimento. O método de reversão de Wyckoff também é um modelo de reversão que a gente tem como fundamento de mercado, porque tem correlação direta com o jeito como os big players operam, com o volume do mercado e com as regiões de preço do mercado. Então, para alinhar um modelo que é de reversão, a gente pega um fundamento do mercado que seja de reversão. Nesse caso, para o modelo fractal, a gente está fazendo o alinhamento com vários fundamentos. A gente fez com os Daily Profiles, que é o fundamento de Open, High, Low, Close, que é o candle, a formação do gráfico em si. E agora a gente vai fazer com o fundamento de Wyckoff, tá bom? Wyckoff ele dizia várias coisas, mas principalmente o que a gente vai comentar aqui são as duas principais teorias dele, que é acerca da manipulação de mercado e acerca do volume, beleza? O tal do VSA, que aqui é basicamente a teoria de esforço versus resultado, ok? Mas o mercado, né, tem muitos fundamentos e que a gente precisa estar sempre embasando. O modelo fractal por si só, ele acontece muitas vezes. Então, cara, todo dia você vai ver algum par ou algum ativo, ele vai fazer o modelo fractal. Só que não necessariamente ele vai respeitar o modelo fractal, porque o modelo fractal precisa estar alinhado de fato com os outros fundamentos do mercado. Entendeu? Então, essa nossa série de fundamentos aqui, que não é sobre os fundamentos operacionais em si, né? A série dos fundamentos operacionais já tem, mas os fundamentos de mercado em si, os fundamentos de estrutura de mercado e de microestrutura de mercado, a gente vai estar começando aqui. A gente já falou sobre os daily profiles, agora vamos ao Wyckoff, depois a gente tem os weekly profiles e depois alinhando tudo com o calendário econômico. Tá bom? Então vamos lá, parar de enrolação. O Wyckoff ele já dizia há muito tempo que o mercado ele era manipulado. Isso aqui já é uma coisa, um fato, né? Que eu venho trazendo aqui para vocês. Né, em todo modelo fractal a gente precisa ter a perna de manipulação aqui, que captura a liquidez dos fundos anteriores, dos fundos ou topos anteriores aqui, toca no PG Array, né, no ponto onde a gente já espera uma reversão, num preço em que a gente já espera uma reversão, dentro de um tempo específico do dia que a gente espera uma reversão, e ele volta, mas ele faz essa perna de manipulação antes. E isso Wyckoff, ele já descrevia. A gente entende também que a gente tem a SMT, né, pessoal? A gente tem a SMT, que já é uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes para vocês, normalmente também vindo acompanhada nessa pernada de manipulação. Então, às vezes a gente tem, né, quando a gente está pensando numa reversão macro, assim, maior, que vai realmente reverter por bastante tempo o fluxo do mercado, a gente busca um time frame maior uma SMT, né? Nesse caso, uma SMT de fundos aqui. Então, a gente tem a parte da manipulação de Wyckoff e a gente não pode alinhar com a SMT. Todo o modelo fractal é baseado nisso, né? Então, o Wyckoff, ele já dizia a parte da manipulação. Então, você vê como é que a gente já vai alinhando, né? Então, agora a gente já tem mais uma coisa alinhada com a nossa operacional. A gente espera sempre a manipulação. A gente nunca opera um modelo fractal sem a manipulação. As oportunidades, elas só acontecem após a manipulação e após, né, a manipulação com toque no PG Array, tá? Então, a gente aguardar a pernada de manipulação, aqui nesse caso a pernada de manipulação de alta, né, que o Wyckoff já dizia, também muito relevante, né? Nossa pernada de manipulação aqui seria desse fundo até esse topo, aqui nesse caso seria desse topo até esse fundo, tá? E essa pernada de manipulação, pessoal, que é aquela que a gente projeta lá no Chain State of Delivery, né? Tem o Chain State of Delivery aqui embaixo, normalmente a gente projeta nessa pernada de manipulação aqui para buscar os alvos. E uma coisa que também é fundamento de mercado é o seguinte: se o mercado quer descer, ele primeiro precisa subir para depois descer. Se o mercado quer subir, ele primeiro precisa descer para depois subir. Então, normalmente, isso é uma verdade. Se a gente chega num período
do dia, falando mais especificamente sobre tempo agora, eu marquei a linha aqui, percebam como que, o mercado ele quer descer a partir desse período do tempo, a partir desse preço, tudo bem, ele primeiro precisa subir para depois ele descer. E isso também é outro fundamento que a gente já estudou, que é o Open High Low Close. E caso o mercado queira subir, ele primeiro precisa descer para depois subir, tá? Então é outro fundamento que a gente vai alinhando que o Wyckoff também já dizia, beleza? E isso é a base, né, de tudo operacional. Sem manipulação a gente não tem operacional, então é um fundamento. E acerca do volume, pessoal, é de esforço versus resultado, tá bom? Então a gente vê na reversão o seguinte: um volume que vem descendo e o volume vem crescendo, né? O preço vem descendo e o volume vem crescendo. E quando ele faz a pernada manipulativa dele, o volume, na verdade, ele é decrescente, ou seja, o mercado perde interesse, perde volume no rompimento dessa mínima aqui, e depois ele volta. E quando ele inicia a pernada de alta da reversão, ele volta a crescer o volume. Então, isso é uma coisa que acontece. Então, normalmente, pessoal, a gente pode ter nesse fundo aqui, ó, renovou o fundo, né? Aqui na vela que renovou o fundo, um volume desse tamanho aqui, tá? E aqui atrás também, por exemplo, a gente pode ter um volume desse tamanho também, né? Porque aqui para trás tinha mais fundos que foram renovados. Aí o mercado veio. E quando chegou aqui na renovação desse fundo aqui, o que o mercado fez? Ele fez isso aqui com o volume, ó. Olha só, então o volume ele decresceu, né? Um volume que era desse tamanho aqui nas últimas renovações de mínima, chegou aqui nesse ponto, além de ele ter feito um range menor, ele expandiu menos, ele fez um volume menor. E a partir daí, quando ele subiu, voltou, ele fez um volume crescente. Então ele começou a subir, né, com base na altura desse volume aqui, esse daqui, é só você olhar, ele faz um volume maior do que o desse fundo aqui, nesse topo, na superação desse topo. Então, automaticamente, ele indica já uma reversão de fluxo também nesse momento, né? Uma reversão aqui, onde a gente vai aplicar o modelo fractal, tentar pegar uma compra na volta aqui no reteste dentro desse Change State of Delivery, que se dá nesse topo aqui nesse caso. Certo? E aqui no caso da alta é a mesma coisa. A gente tem o preço ele vindo no movimento de volume crescente, né? Então, renovando aqui as máximas com volume crescente. Chega aqui nessa próxima renovação de máxima, além dele fazer um range menor do que as últimas impulsões, faz a pernada manipulativa, toca no PGRA. Só que o candle aqui que renova essa máxima, né? Os candles que renovam essa máxima tem um volume menor do que os candles, por exemplo, que renovaram essa outra máxima aqui. Então essa outra máxima aqui tem um volume muito maior do que essa. E depois disso, o mercado ele começa a descer e durante a queda ele vai crescendo esse volume, tá? Então aí a gente tem o efeito, né? Esforço versus resultado de Wyckoff. Beleza? Então são esses dois alinhamentos que a gente precisa fazer com os fundamentos de mercado. Então são dois conceitos de reversão, dois fundamentos de reversão, duas coisas que acontecem em 95% das reversões, e a gente está alinhando isso ao nosso operacional, ao nosso modelo fractal. Beleza? E aqui do lado eu trouxe uma formação ideal do modelo fractal, onde a gente tem essa imagem aqui, tá? Que é o seguinte, a gente tem aqui o modelo mais perfeitinho possível, tá? Com o Swing Formation, né? Então a gente forma 1, 2, 3 dentro de uma kill zone, na projeção, ela é manipulativa, né? Faz o purge ali, que é a manipulação, a captura de liquidez. O time frame aqui, o key level, né? É SMT, e a gente tem liquidez aqui atrás para poder buscar. Então, isso aqui é basicamente o resumo do que eu já falei aqui para vocês nas aulas passadas. Nas aulas passadas eu já falei sobre todo esse modelo e também sobre a parte da Low Resistance Liquidity, né? Que são a liquidez de baixa resistência, esses topos estacados, assim, normalmente em linhas de tendência, tá bom? E claro que a gente busca aqui uma Low Resistance Liquidity Run, ou seja, um movimento rápido, um movimento forte. Esse é o movimento que nos interessa. E ele normalmente vai acontecer no tempo certo, ou seja, ele está aqui usando Nova York, como eu dei por exemplo, no preço certo e com a confirmação certa, alinhando ali o modelo fractal. Tá bom? Então vamos buscar aqui rapidinho no gráfico exemplos, porque já está ficando demorado o vídeo.
Bom, pessoal, então tem aqui a análise que eu fiz e eu peguei a operação de compra aqui, só que eu peguei ela pelo EURUSD, mas o mercado aqui, né, a análise original foi feita pelo GBP-USD, desse nosso modelo fractal. Bom, o que aconteceu, tá, foi que a gente teve a formação perfeita do modelo fractal aqui, o toque aqui no PG Race, tempo gráfico maior, a manipulação e a virada do mercado. Aqui a gente não teve, no caso, uma low resistance liquidity, né? A gente teve só aqui em cima. A gente não teve aqui. Aqui teve um movimento mais difícil, né? Não sei como é que o mercado ele reluta para passar daqui. Então, isso aqui é uma hard resistance run, né? Uma liquidez difícil aí, bem difícil de ser ultrapassada. Então o mercado demora mais. Mas aqui, como a gente tinha uma low resistance liquidity, só como é que ele foi rápido, ele foi uma bala. Então, é uma diferença que é bom de a gente estar listando aqui também. Mas é o seguinte, a gente teve o ASMT, foi o primeiro passo, a primeira coisa que indicou essa reversão. Lembrando que a ASMT ela não é obrigatória, mas quando você está lá na hora analisando, ela deixa as coisas mais fáceis, né? Fica mais fácil para você poder é, analisar, entender o que está acontecendo. Eu estava pensando em pegar uma operação de venda nesse Chain State of Delivery aqui. Mas eu não peguei uma operação de venda nesse Chain State of Delivery, porque quando o mercado aí subiu, fez essa força toda aqui, eu tinha visto que ele tinha formado uma SMT lá com o USD. Então, fiquei esperto para não fazer operações de venda, tá bom? Então, priorizar a operação de compra, né? A gente tem uma SMT no fundo, a gente não tem SMT no topo aqui, a gente só tem SMT no fundo. Então, isso aqui pode muito bem ser uma perrada manipulativa para dar continuidade. Então, né, tendo analisado isso, a gente tem muitos outros critérios também, como o próprio esse fundo aqui ser o fundo de Londres, né? Então, ou seja, a gente teve Nova York fazendo a manipulação do fundo de Londres, né, e formando a SMT, que tornou isso aqui de altíssima probabilidade, né? Um setup de altíssima probabilidade, de alta qualidade. Mas falando agora sobre os princípios, né, a gente só pode operar depois da manipulação. Então aqui a gente tem a pernada manipulativa desse candle, né, até aqui embaixo, essa pernada manipulativa, que manipulou esse fundo, deixou a SMT na região. E a parte do volume em si é o seguinte, essa mínima aqui, ela renovou essa mínima anterior. Observando o volume, você vê que é um volume crescente. Então, em relação a essa mínima aqui, essa mínima aqui, a gente tem um volume crescendo, né? Agora, a gente tem a relação dessa mínima aqui, olha só, o tamanho desse volume, com essa mínima aqui, olha o tamanho do volume. Então ele caiu, olha só, o volume caiu muito, tá? Ele caiu muito. E depois, quando ele começou a sair daqui, ainda dentro da Killzone, se a gente voltar a comparar com o volume dessa mínima, você vê que ele foi crescendo, tá? Então isso aqui é o alinhamento do volume, né? Do fundamento de Wyckoff. Eu confesso que eu não olhei isso na hora que eu estava fazendo a operação. A SMT, ela meio que já confirma os dois pra gente, então ela é muito poderosa. Mas a parte do volume também ia dar uma confluência a mais, né? Porque a partir do momento que eu visse essa renovação com menos volume, ia ser mais um indicativo de que eu não podia vender aqui e sim pensar em compras, né? Eu não vendi, pensei em compras, realmente comprei, né? Mas eu tive que fazer um trabalho mental um pouco mais complicado para poder mudar o meu viés de baixa para alta, até porque, né, Londres expandiu aqui bastante forte. Tá? Então, foi isso, né? Esse trade. E rendeu, né? Explodiu para cima. E eu vou mostrar aqui no EURUSD. A gente teve também um CRT, né? Que eu vou passar aqui o tempo gráfico de um dia. E vocês conseguem ver o CRT, meu Deus, calma. Vocês conseguem ver o CRT que aconteceu no próprio tempo gráfico diário e também no 4 horas. O do tempo gráfico diário foi nesse fundo aqui, então a gente tem esse alvo lá em cima, né, para buscar, tá? CRT foi nesse fundo. E no tempo gráfico de 4 horas, pessoal, que foi o que eu usei para fazer a operação, né? Foi a CRT desse fundo aqui, que o mercado ele só voltou aqui e começou a expandir para cima. Então, durante a formação desse candle, eu já comprei, né? Eu já fiz operações de compra durante a formação desse candle mesmo. E aí tinha um alvo aqui em cima, que coincidentemente era a Killzone de Londres, né? Era o alvo do topo da Killzone de Londres. Então, foi um draw liquidity muito bom aí para essa operação em específico. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Eu vou passar lá no EURUSD. Opa, eu me bagunçando todo para fazer coisas simples, meus amigos.
Aqui no USD eu vou botar aqui no gráfico de 15 minutos. E a mínima em questão foi essas mínimas aqui. Percebe, né, que o mercado aqui, então ele faz o SMT desse fundo com esse topo aqui, ó. Né, isso aqui me entregou nessa possível movimentação de alta aí para o GBP/USD, que por consequência também gera movimentação de alta aqui no próprio EURUSD. O meu ponto de entrada, pessoal, ele foi no reteste do Chain State of Delivery, pensando aqui no Chain State of Delivery temporal, né? Porque assim, o Chain State of Delivery lá aconteceu no candle de 6,45, lá no GBP/USD. Aqui, então, eu só peguei o movimento de 6,45, que foi aqui, para poder comprar aqui. Então, o mercado voltou aqui, olha, nesse reteste. Eu comprei aqui, tá? Stop aqui abaixo. E alvos, a gente tinha alvo, né? Aqui para cima foi mais ou menos onde eu finalizei essa operação mesmo, tá? Então, foi isso. Poderia ter segurado mais? Poderia. A gente tinha mais liquidez aqui para buscar. E aqui no USD ele desenvolveu muito mais do que no GBP/USD, né? O USD você pode ver que ele tinha todos esses topos aqui. Olha só que coisa linda. Essa low resistance liquidity aqui que faz, né, confluência ali com o modelo do modelo fractal, né, com o desenho do modelo fractal. Então, aqui no USD ele desenvolveu mais na alta, no GBP/USD ele está mais travado aqui nesse range. Mas tudo bem. É isso aí, pessoal. Então, o modelo fractal alinhado com o fundamento de mercado. Tamo junto, valeu e fui.